vamos ler a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 9, assim diz o texto sagrado. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça, por favor. Assim, nós vamos à presença do Senhor em oração. Pai, nós acabamos de ler um texto que foi inspirado pelo Senhor. E se o Teu Espírito não abrir os nossos olhos, nós jamais compreenderemos aquilo que o Senhor queria nos ensinar. Por isso, nós te pedimos humildemente, clamamos ao Senhor, vem, Senhor, vem e desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas, as riquezas da Tua lei. Faz isso, nós oramos escondidos atrás de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nessa noite, o tema do meu sermão é uma pergunta. E a pergunta é bem provocativa. E eu quero pedir desde já que você, quando escutar a pergunta tema, que você não já crie logo aí um preconceito sobre o sermão, sabe? Às vezes nós somos muito preconceituosos. Aí quando a gente fala, às vezes a gente, diz o ditado, né? A gente julga o livro pela capa. Então, falou o assunto, não quero nem ouvir, vou embora, tá? Então, preste atenção naquilo que nós vamos analisar, que nós vamos aprender juntos, e esteja atento àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, vamos lá. O tema do meu sermão nesta noite é escolha dos governantes. Devemos nos envolver? Escolha dos governantes. Devemos nos envolver? Eu quero começar este sermão com uma ilustração, uma história ilustrativa. Imagine que 3 amigos estavam assistindo a um jogo de futebol. Estavam lá assistindo e tal, e conversando e tal, naquele tempo gostoso, tempo legal. E de repente, eles decidem, olha, que tal a gente comer uma pizza? Vamos pedir uma pizza? E aí então eles decidem, legal, vamos pedir uma pizza. E ali então, começa-se a discutir que sabor então a gente vai querer da pizza. E eram 3 amigos, então 2 dizem assim, olha, tanto faz, fique à vontade aí, tanto faz, vocês que decidem. E 2 dizem isso, até que um vai lá e decide o sabor. Ele traz um sabor cheio de verdura e toda apimentada. Quando a pizza chega, que os outros amigos veem ali, então eles começam a reclamar. Eles começam a dizer, eu não acredito, por que você pegou esse sabor? Eu não gosto de pimenta. E o outro dizia, eu não gosto de verdura. E aquilo que aquele que escolheu responde é, vocês tiveram a oportunidade de escolher. Agora não adianta reclamar. Vocês tiveram a oportunidade de escolher.
agora não adianta reclamar. Moral da história: não adianta ser maioria se nós não nos envolvemos no processo de escolha. Não adianta ser maioria se nós não nos envolvemos no processo de escolha. O número de evangélicos no Brasil tem aumentado exponencialmente. Nos últimos anos, a igreja tem crescido demais, um crescimento vasto. Mas, apesar desse crescimento, boa parte da igreja tem rejeitado a oportunidade de escolher os seus representantes no poder, na política. Muitos evangélicos costumam dizer: a política é muito suja. Então, eu sou evangélico e não sou a favor nem que um evangélico se candidate e, olhe, eu voto branco, eu voto nulo, porque isso é muito sujo e eu não quero compactuar com essa sujeira. O problema, meus irmãos, dessa postura é que, mesmo que estas pessoas não votem, não expressem seu desejo, mesmo que elas não votem, elas serão afetadas pelas escolhas dos outros. Elas podem abrir mão do direito de escolher, mas elas não podem abrir mão de serem afetadas. Se a economia der errado, elas não podem dizer: ei, eu não quero ser afetado porque eu não votei. Elas não podem dizer isso. Se a saúde der errado, elas não podem dizer: ei, eu exijo um atendimento VIP aqui nesse hospital. Por quê? Porque eu não votei. Elas não podem dizer isso. Como eu disse, elas podem se abster do direito de expressar a sua vontade, mas não das consequências daqueles que escolheram. Assim como na história da pizza, então não adianta dizer: por que você escolheu esse sabor? Eu não gosto de verdura, não gosto de pimenta. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de escolher. A diferença é que na pizza a gente pode escolher não comer. Na política a gente não pode escolher, a não ser que você saia da cidade, saia do estado, saia do país, a não ser que você faça algo dessa natureza. Por isso, meus irmãos, eu entendo que nós que somos cristãos devemos nos envolver na política. Vixe, pastor, vou me levantar agora. Calma, deixa eu explicar o que eu quero dizer. Me dê aqui a oportunidade de explicar. Eu preciso fazer uma observação. Eu não estou dizendo que a igreja evangélica precisa ou deve se envolver em política partidária. Eu não estou dizendo que agora a gente vai fazer o partido da terceira, né? Então vamos levantar aqui e tal, e vamos levantar um cara. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, eu acho que há um livro, não sei se alguém aqui já leu, do autor Paul Freston. Eu não li o livro, mas eu vi a capa e achei bem interessante. Eu acho que a capa desse livro traduz o que eu quero dizer. A capa do livro de Paul Freston diz assim: religião e política sim, igreja e Estado não. Religião e política sim, igreja e Estado não. Ou seja, sempre que igreja se mistura com Estado, dá errado. Sempre na história. Não tem um exemplo que deu certo. Não tem um exemplo em que a igreja se misturou com a política e deu certo, com o Estado e deu certo. Agora, nós somos cristãos. E como cristãos, então nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu e nós somos cidadãos da terra. E nós precisamos nos envolver com as coisas do céu e nós precisamos nos envolver com as coisas da terra. Então, é essa reflexão que eu quero fazer com você. Em tempos de política, muitos candidatos se mostram simpáticos. E aqui nós estamos nos aproximando. Daqui a quase mais de um mês, um pouquinho mais de um mês, a gente vai estar indo às urnas. E aí não se enganem, que muitos políticos, muitos candidatos vão demonstrar simpatia com esse grupo, que é o grupo dos evangélicos. E muitos evangélicos acabam sendo enganados por pessoas desse tipo. Gente que usa a religião como um meio para a sua autopromoção. E aí então eu vejo a ingenuidade de alguns irmãos, né? Eu lembro já de casos passados, quando vi, aí chegava lá e disse assim: rapaz, ele falou tão bem, rapaz, eu acho que ele vai se converter. Né? A ingenuidade, né? Oh meu Deus, que inocente, né? Parece que nós não conhecemos o coração humano. E quem sou eu para julgar, meus irmãos? Eu não estou julgando A, B, C, não. Eu não estou dando nomes aqui, não. Eu estou só dizendo o seguinte, que nós não podemos ser ingênuos.
Porque é nessa ingenuidade que muitas vezes nós estamos colocando, literalmente, inimigos da fé no poder. Inimigos da igreja no poder, inimigos de Cristo no poder. E no tempo de Salomão, Salomão nos orienta sobre isso. Não num processo democrático, porque ali não existia democracia, mas naquele tempo em que os governantes não eram escolhidos pelo povo, ninguém votou em Salomão, ninguém votou em Davi, fazer ali um processo de votação democrático, não. Salomão, por exemplo, foi escolhido por Davi, num processo, inclusive, um processo bem difícil. A gente já trabalhou, inclusive, aqui, numa série sobre Salomão. Vimos o processo como foi muito delicado, mas Davi escolheu Salomão. Então, por isso que não há aqui uma orientação clara sobre eleição. Mas no texto que nós lemos, descreve a autoridade política do rei. E esta autoridade política do rei nos faz refletir profundamente sobre eleições, sobre o nosso processo de escolhas, sobre a nossa responsabilidade, irmãos. E eu quero, no decorrer deste sermão, ver com você pelo menos 3 razões pelas quais nós, como cristãos, devemos nos envolver no processo de escolha dos nossos governantes. Nós devemos, é um dever. Você não pode se esquivar deste seu dever. Uma pessoa que não conhece a Deus pode, mas você não, eu não. Nós temos o dever de nos posicionar. E nós vamos ver aqui 3 razões por que nós temos esse dever. Primeira razão que nós vemos aqui nesse texto. Nós devemos nos envolver nas escolhas dos nossos governantes. Primeiro, porque os governantes requerem obediência. Os governantes requerem obediência. Veja, o primeiro processo é quando eles vêm humildemente pedir o nosso voto, né? Oh, tudo bem? Olá, prazer conhecer você e tal. E aí conversa com todo mundo, parece amicíssimo, né? Você diz assim, esse cara é muito humilde, né? Ele pegou até na minha mão, né? Muita gente fala assim, né? Ele olhou nos meus olhos, pastor. Conversou comigo 1 minuto do tempo dele. Parece até que é Jesus, né? Tem gente que fala assim, né? Como se fosse algo assim do outro mundo. Mas veja, esse é o primeiro processo. É o processo de vir pedir o voto. Depois que eles se sentam na cadeira do poder, aí, meu filho, muitas vezes a história muda. Lembre, eu não estou generalizando aqui, mas muitas vezes a história muda e muda muito. É nesta hora que a pessoa toma o poder, senta na cadeira, e aí então ela mostra quem de fato ela é. E aí o que é que ela vai querer? Vai querer obediência. Veja o que Salomão diz aqui no versículo 2. Ele diz, eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Veja, naquele contexto de Salomão, quando o rei era empossado, quando ele começava a reinar, então as pessoas se comprometiam por meio de juramento a obedecer ao rei. É esse juramento que ele está falando. As pessoas tinham um compromisso solene diante do rei e diante de Deus de prestar obediência àquele rei. Nós hoje não fazemos isso, formalmente não fazemos. Mas se nós pensarmos em nós como cristãos, então nós temos um princípio bíblico da obediência. A Bíblia fala claramente que nós, como cidadãos da terra, precisamos ser obedientes às autoridades. O texto que nós lemos aqui no momento de ofertas é um dos textos que fala sobre isso. Você lembra que, naquele contexto, os judeus perguntaram a Jesus, os herodianos perguntaram, é lícito pagar tributo a César? E aí Jesus pede uma moeda, pergunta de quem era ali o rosto que estava, e ali as pessoas dizem de César, e a conclusão dele é, então, deem a César o que é de César. Ou seja, Jesus estava dizendo, é lícito, vocês são cidadãos da terra, então paguem os impostos a César. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo falando sobre as autoridades instituídas, ele é muito enfático quando ele diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Nesses 2 textos, as escrituras são claras dizendo, se você é cidadão da terra, você tem o dever de obedecer às leis da terra.
Você, como cidadão brasileiro, precisa obedecer à Constituição brasileira, às leis do país. É um dever nosso. Porém, meus irmãos, aqui é onde mora o problema. Como assim, pastor? Aqui mora o problema. Vou explicar para vocês. Porque, lembre o que eu falei, o cristão não é somente cidadão da terra, ele também é cidadão do céu. E sendo cidadão do céu, então todo cristão tem o dever de obedecer a Deus. É um dever de todos nós que somos cristãos. E o problema aqui, que eu mencionei, é quando esses dois poderes se chocam. Quando a obediência a Deus é diferente da obediência aos homens. Pastor, dê um exemplo. Vou dar aqui alguns exemplos. Nas Escrituras, Deus disse ao seu povo: não terás outros deuses diante de mim. Aí, quando o povo de Israel chega na Babilônia, Nabucodonosor faz uma imagem e diz assim: essa imagem aqui é o Deus de vocês. Todos têm que se prostrar diante dessa imagem. Veja o problema. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não te dobrarás diante desses ídolos, e agora vem uma autoridade da terra, que também tem um poder aqui na terra, e diz: aqui é um Deus, adorem a este Deus. E agora? O que fazer? Duas autoridades estão se chocando. Eu sou cidadão da terra e cidadão dos céus. O que fazer? Outro exemplo que nós poderíamos citar, em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Vocês devem ir, preguem o evangelho. Os discípulos começam a pregar obedecendo a Jesus, e aí então nós vimos o que aconteceu na nossa leitura de confissão de pecados. De repente eles são presos, e os sacerdotes dizem: olha, vocês vão ser soltos. Agora tem um detalhe: para serem soltos, vocês não podem mais pregar esse evangelho. E agora? O que fazer? Jesus disse uma coisa, agora as autoridades da terra estão dizendo outra. Como fazer se duas autoridades estão se chocando? Pois bem, quando acontece esse choque, a Bíblia é muito enfática quando diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus é a autoridade suprema. Então, se a sua autoridade choca-se com qualquer outra autoridade, seja a autoridade do pai, da mãe, a autoridade política, a autoridade religiosa, a autoridade qualquer, então nós devemos obedecer a Deus ao invés de obedecer aos homens. E foi isso que aconteceu com o caso de Nabucodonosor. Nós temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que obedeceram a Deus. Nós temos o caso dos apóstolos, que obedeceram a Deus, obedeceram a Jesus, não pararam de pregar o evangelho, e nós temos casos claros. Mas observe que nos dois casos, eles sofreram as consequências da desobediência civil. Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha. Os apóstolos foram presos, açoitados. Então, eles sofreram. Por quê? Porque essas duas autoridades se chocaram. Qual é a implicação disso tudo que eu estou falando? A não ser que você seja masoquista, ou seja, a não ser que você goste de sofrer, então você vai concordar comigo de que servir a Deus em um país livre é muito melhor do que servir a Deus em um país perseguido. Eu acho que todo mundo concorda aqui. Algumas pessoas, de forma insana, às vezes dizem: eu queria que o Brasil passasse por uma perseguição, porque assim os cristãos iam valorizar a fé. Se você já falou isso alguma vez, arrependa-se, nunca mais diga isso. Você só sabe o que é um país perseguido quando você estuda, quando você vê os relatos de mães que com filhos recém-nascidos são obrigadas a perder o filho. Irmãos, isso é terrível. Nós somos pais. Você vê relatos lá na antiguidade, eu não gosto nem de falar sobre isso, de um leão, por exemplo, que vem e arranca o filho dos braços da mãe. Meu Deus do céu. A mãe que chega para o outro filho, que estava ali apanhando, e a mãe olha para ele e diz: filho, não negue a fé. E o menino apanhando, e ela diz: não negue a fé. Nós vamos morrer e daqui a pouco vamos nos encontrar. Meu Deus do céu! A gente olha assim um exemplo de fé por um lado, mas ao mesmo tempo a gente sensibiliza, principalmente nós que somos pais de crianças. Então, é bom que viesse uma perseguição para o Brasil? Não, não é bom. É bom que nós valorizemos o cristianismo, ser cristão, sem precisar perseguição. Nós queremos viver em um país livre, e é bom viver um país livre. Um país onde possamos pregar o evangelho com alegria, com liberdade, sem ter policiais na porta, fiscalizando o que eu estou pregando, o que eu estou falando.
Queremos ter essa liberdade, e esta é uma das razões pelas quais nós devemos ter sabedoria política. Por quê, meus irmãos? Porque por causa da omissão de muitos cristãos, pessoas más, autoritárias, estão indo ao poder, estão chegando ao poder. E sem nós imaginarmos, a nossa sociedade, a nossa liberdade está sendo cada vez mais limitada. A coisa vai acontecendo aos poucos. Hoje eu, como pastor, tem temas que eu falo muito relutante. Temas que alguns anos atrás a gente falava mais abertamente. E hoje, então, a gente já fala pisando em ovos, com muito cuidado. Por quê? Porque cada vez mais o pecado está sendo oficializado, institucionalizado por quem? Por aqueles deputados que nós colocamos lá, na Câmara Estadual, na Câmara Federal. Nós os colocamos lá. Eu estou generalizando aqui, generalizando. Nós trocamos o nosso voto por algo, você vai me dar isso, então eu vou votar nele, porque ele vai me dar isso aqui, então eu vou votar nele, certo? E aí então, nós trocamos o nosso direito, e aí damos carta branca para eles, não fiscalizamos, não acompanhamos, e depois então temos que nos dobrar, por quê? Porque é a lei do país, são as leis do país. A gente estava aqui, a missionária Silvia falando, né, sobre o caso de, ela tocou aqui na sexta-feira, falando sobre possíveis futuras legalizações de pecados como, por exemplo, a pedofilia. Projetos de lei que existem, que estão ali em discussão, para dizer, não, pedofilia não é crime não. Não é crime não. O relacionamento de uma pessoa mais velha com uma criança, não, isso não é crime, não é doença, não é nenhum problema não. Isso é normal, certo? E as pessoas estão discutindo aborto, discutindo ideologia de gênero, discutindo vários aspectos, e nós estamos como? Oh glória, aleluia, tal. E o povo está discutindo, e nós somos cidadãos do céu, sim, mas também somos cidadãos da terra. Às vezes eu vejo que grupos minoritários, minorias, mas bem organizados, conseguem grandes êxitos que nós, como maioria, não conseguimos. Por quê? Porque nós somos desunidos e desorganizados. Porque nós dissemos assim, olha, decidam aí. E as pessoas estão decidindo. E depois a gente não pode reclamar do sabor. Porque nós perdemos a oportunidade quando podíamos decidir. Então, em primeiro lugar, precisamos nos envolver com o processo político. Por quê? Porque as autoridades, os governantes, exigem obediência. E nós vamos obedecer. Na medida do possível, temos que obedecer. Então, eu preciso escolher a quem eu quero obedecer. Eu ainda tenho esse direito. Então, eu preciso utilizar esse direito. Segundo lugar, por que devemos nos envolver na escolha dos governantes? Porque os governantes têm o poder da punição. Os governantes têm o poder da punição. Veja aí o versículo 3, o que Salomão diz. Não te apresses em deixar a presença dele, do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele, no caso o rei, faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá o que fazes? Vejam, esse versículo fala sobre a desonra ao rei. Quando ele diz assim, não te apresses a sair da presença do rei, não é simplesmente um apressar de sair por uma pressa, um horário, não. É no sentido de desonrar a presença do rei. Ele está dizendo, valorize a presença do rei. Não se insurja, não desonre, não despreze o rei. Não desobedeça o rei. Este é o ponto aqui. É um apressar-se a sair, desonrando a figura do rei. Então Salomão está dizendo assim, ele é rei, lembre que Salomão é um rei. Ele diz, não faça isso, por quê? Porque o rei tem uma autoridade suprema e inquestionável. O rei tem uma autoridade suprema e inquestionável. Como assim, pastor? Veja, talvez para a gente que vive na modernidade, a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Por quê? Na modernidade, nós conhecemos a tríplice divisão do poder. Tá? Então nós temos uma divisão tríplice, né, que é uma divisão do poder executivo, judiciário e o legislativo. Na qual, então, nós temos os freios e contrapesos. Então, eles estão ali, um freando o outro, contrabalanceando o outro.
Então essa é uma perspectiva moderna. Só que no absolutismo monárquico, na monarquia antiga, então você tinha o rei que concentrava em si todo o poder. O rei era o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tudo isso era o rei. Então, você comprar uma briga com o rei, acabou. Ele faz a lei. Ele executa a lei, ele julga a lei, fazer o quê? Não tem como dar certo, não tem como eu ganhar essa causa. Por isso que Salomão diz assim, não desonre o rei. Não desonre. Observe que o apóstolo Paulo também, voltando para o texto que nós mencionamos, em Romanos 13, no capítulo 3, no versículo 3, aliás, ele vai falar também sobre esse poder de punição das autoridades. Veja bem aí, como ele diz. Está aí na tela já, certo? Diz assim, porque os magistrados não são para temor. Versículo 3. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Veja o que Paulo está dizendo. Assim como Salomão também. Os dois estão falando praticamente a mesma coisa. Eles estão dizendo, os governantes têm o poder da punição. Eles têm poder de punir. E se eles têm poder de punir, então não é qualquer pessoa que pode estar com esse poder. Precisam ser muito bem escolhidos. É o poder de punir, meus irmãos. Isso é muito sério. Por quê? Essa punição precisa ser realizada com justiça. Senão ela se torna uma punição injusta, errônea. Imagine uma arma na mão de uma pessoa desqualificada, injusta, totalmente errada. É um perigo. É um perigo. Você dá ali, o cara todo desequilibrado, injusto, errado, e você coloca uma arma na mão dele. Mas observe que é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Nós estamos colocando uma arma na mão de pessoas desqualificadas. A arma da punição, o cara tem uma arma. Ele tem um exército à sua disposição, a polícia à sua disposição. Governos que são literalmente contra a polícia e a favor do bandido. Aí você diz, meu Deus, como é que vai ser? Como assim? Certo? E aí então, quando a polícia faz o seu trabalho, aí de repente tem alguma situação em que há uma troca de tiros, uma morte, então a polícia foi lá e houve matou, assassinou, mas aí quando é o oposto, aí então não tem direitos humanos, não tem, enfim, não já conhece, não precisa nem entrar em detalhes. Aqui. Mas veja, é uma arma que nós estamos colocando na mão deles. Qual é a arma? É o seu direito. Você está dando direito às pessoas. Você está dizendo, olha, eu dou direito para que vocês ajam como meus representantes. É isso que nós estamos fazendo. E nós estamos correndo o risco de cometer injustiças. Pessoas que são injustiçadas. Pessoas que morrem vítimas de injustiça. Vítimas de tantas situações de corrupção e N problemas. Porque muitas vezes nós não somos criteriosos no processo de escolha. A história política da própria nação de Israel nos ensina sobre escolhas erradas, justiças erradas. Por exemplo, veja, você tem reis que são homens de Deus, homens justos, mas você também tem reis ímpios. Lembre, por exemplo, dos profetas Jeremias, Micaías, Elias, que sofreram injustiça por causa de reis ímpios como Acabe. Um rei que estava lá e prendendo o profeta. Estava lá. Pense nos políticos, nas autoridades do tempo de Jesus. Jesus foi crucificado injustamente. Lógico, nós temos a salvação, glória a Deus por isso. A gente sabe que havia um intento do Senhor, um projeto do Senhor. Mas humanamente falando, eram acusações injustas. Era um processo injusto. E quem estava julgando ali? Homens injustos.
Os apóstolos, de acordo com a tradição, todos, com exceção de João, todos foram martirizados por causa de homens ímpios como Nero, Domiciano. Homens ímpios, injustos, omissos muitas vezes. Mas veja, apesar dessas atrocidades, nós lembramos o seguinte, que esse pessoal tem uma vantagem em relação a nós. Por quê? Porque eles não iam para a urna para escolher o imperador. Eles não iam para a urna para escolher o rei, não. O rei simplesmente chegava, nos processos políticos eles chegavam lá. Não era uma democracia, mas nós vivemos uma democracia. Nós ainda vamos para as urnas para escolher os nossos representantes. Então, isso coloca um peso de responsabilidade sobre os nossos ombros. Porque muitas vezes nós estamos escolhendo errado. Estamos colocando criminosos lá. Colocando lá e damos uma arma para ele. E depois reclamamos porque ele aponta a arma para nós e nos mata. Mas se foi você que deu a arma, foi você que deu o direito. Está reclamando de quê? Está reclamando de quê? Então, veja como nós estamos analisando aqui. Em primeiro lugar, nós vimos que é muito importante esse envolvimento no processo político, primeiro, porque as autoridades exigem obediência. Segundo lugar, é muito importante porque as autoridades têm o poder da punição. Nós precisamos ter cuidado a quem damos esse poder. Terceiro e último lugar, para encerrar, nós precisamos nos envolver nos processos de escolha dos nossos governantes, porque muitos deles não reconhecem as suas limitações. Muitos governantes não reconhecem as suas limitações. Vejam bem, muitas pessoas são corrompidas pelo poder. Pessoas que até vão bem intencionadas, quando vem o poder, se corrompem. Outras já são corrompidas, só que não tiveram a oportunidade de mostrar a corrupção. Quando chegam na política, então simplesmente elas mostram aquilo que sempre foram, só que nunca tiveram a oportunidade de mostrar. Tá? Então muitas pessoas, quando chegam ao poder, elas demonstram uma corrupção. Quando elas têm o poder nas mãos, acham que podem manipular, que podem comprar, que podem oprimir pessoas. E veja que é isso que Salomão diz no versículo 9. Acompanhe aí, por favor. Ele diz assim: tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Salomão era rei, ele conhecia muitos reis, ele conhecia muitos governadores. E ele diz, há casos em que um homem governa sobre o outro, e ele governa para arruinar. E quando nós vemos essa descrição de Salomão, então nós vemos que isso é exatamente o oposto do propósito básico do governo, da política. Porque para que existe governo? O governo existe para proteger e servir a sociedade. Não é para sugar a sociedade, é para proteger e servir. Então, essa é um dos objetivos principais do governo. O termo ministro, que é utilizado muito, né? Ministro da Saúde, ministro da Economia, ministro da Segurança, enfim, vários ministérios. O termo ministro, se você observar lá no termo, até que é um termo bíblico, né? Ministro vem da ideia de servir, é um servo. O ministro é um servo. O ministro do Evangelho, ele serve no Evangelho. Só que muitos vêm não como serviço, mas vêm apenas como status. E aí então eles querem sugar o povo. Eles querem chegar e tirar do povo tudo que o povo tem, sem apresentar o seu serviço. Salomão diz, eu vi isso, eu conheço isso, eu observei que existe isso. E eu pergunto, irmão, será que no Brasil existe algo disso ou não? Talvez não, né? Talvez não. Será que existe? Será que existem políticos que só pensam no seu bem-estar, no seu prazer? Será? Não sei. Os irmãos julguem aí. Políticos só fazem isso porque em algum momento eles se acham melhores do que os outros. Pode ter certeza. Os políticos que fazem isso, eles se acham de alguma forma melhores do que os outros. Eles acham que estão em uma posição melhor do que as outras pessoas. Eles acham que não tem limitações. E por isso que Salomão, a partir do versículo 5, começa a descrever algumas limitações humanas. Veja aí, versículo 5.
Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Salomão está aqui descrevendo as limitações. Primeira limitação que ele diz: o ser humano não é tão bom quanto acha que é. Primeiro ponto. O ser humano não é tão bom quanto ele acha que é. Veja, ele diz assim: se o ser humano guardasse o mandamento, nenhum mal viria sobre ele. Nenhum mal viria. Só que aí depois ele diz assim: grande mal pesa sobre o homem. Ou seja, o ser humano não guarda nada de mandamento. O ser humano é mau. E por isso que ele diz: grande mal vem sobre o homem. Feliz o povo que tem governantes conscientes dos seus pecados. Governantes que conhecem as suas fraquezas. Governantes que não se acham melhor do que ninguém. Que estão no poder, nessa condição de poder, porque foram eleitos pelo povo, mas que estão ali para servir. Porque é muito diferente, meus irmãos. Muito diferente. Quando a pessoa está no poder, o poder sobe a cabeça, as regalias, a possibilidade de se perpetuar no poder, a possibilidade de comprar pessoas, a possibilidade de ganhar muito dinheiro com negociações não honestas. É muito complicado. Salomão diz: o ser humano não é tão bom quanto acha que é. Segunda limitação que ele mostra aqui: o ser humano não sabe tanto quanto acha que sabe. Veja aí, versículo 7. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Veja, ele disse no versículo 6 o seguinte: que todo o propósito de Deus tem um tempo e tem um modo. Ou seja, Deus tem a sabedoria de todo o propósito. Deus sabe todas as coisas. Aí quando Salomão olha para o ser humano e diz: como o ser humano é diferente. Ele diz: o homem não sabe nada. Ele não sabe nem o dia da sua morte. Que tristeza, né, irmãos? Veja, até a vida que a gente não sabe nem quando vai morrer. Veja como nós somos tão frágeis. Porque é algo que seria tão básico, pelo menos assim, eu quero saber pelo menos até quando eu vou viver, pelo menos isso. Mas nem isso nós sabemos. A irmã Jussara, no momento do louvor, ela fez algum comentário mais ou menos assim, dizendo: olha, nós não sabemos, o que vai acontecer. E é verdade. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 segundos. Se nós pudéssemos prever sempre 5 segundos, evitaríamos muitas tragédias. Porque as tragédias que acontecem poderiam ser evitadas em questão de poucos segundos. Mas nós não sabemos. Nós não conhecemos. Deus sabe, nós não sabemos. Nossa vida é uma constante incerteza. Que limitação. Só que muitos governantes não sabem disso, não refletem sobre isso, não pensam sobre isso. Terceira limitação que ele descreve aqui: o ser humano não tem tanto domínio quanto acha que tem. Veja o versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. A palavra vento, que aparece aqui na minha tradução, não sei se há alguma tradução aqui que tem espírito. E eu acho que a tradução espírito é uma tradução melhor. Na verdade, o termo original aqui, que é o termo rua, então ele tem um duplo significado. Ele tanto significa vento, quanto significa espírito. Só que como o contexto aqui é de morte, ele fala sobre morte, então é mais provável que seja o espírito. Ou seja, o homem não pode reter o seu espírito. Qual a ideia? Quando Deus chama, quando Deus tira o espírito, o homem não tem o poder de reter o seu espírito. Salomão está dizendo: o homem não tem o poder sobre a própria vida. E aí por isso que ele continua, nem tampouco tem poder sobre o dia da morte. Ou seja, além de não saber o dia que vai morrer, quando esse dia chega ele não pode reter. Ele nem sabe quando vai ser, e quando vai ser ele não pode reter este espírito. O ser humano não sabe e não tem o poder. Aí ele dá um exemplo do soldado na batalha, Imagina o soldado na batalha. Ele está constantemente ali em zona de perigo. Pode vir uma bala, matou, ele não sabe, ele não tem controle. Ele entra na batalha, ele não tem controle sobre a sua própria vida. Quando nós estamos em condições normais, de certa forma, então a gente pode
olha, eu acho que a gente não vai morrer de hoje para amanhã. Eu acho, né? Nós temos condições mais estáveis. Achamos, não podemos afirmar. Mas o soldado na batalha, a qualquer hora... né? Então ele está mais exposto ao perigo. E Salomão está colocando tudo isso para dizer o seguinte: ei, nós somos limitados. Aqueles que estão no poder, presidente, governador, senadores, deputados, eles podem estar em uma condição de poder diferente da nossa, mas eles são tão limitados como qualquer um de nós. Não são super-homens, não são semideuses. O ser humano é limitado. O problema nosso, eu vou dizer nosso em geral, é que muitas vezes nós vemos os políticos como se fossem semideuses. Achamos que não são pessoas como nós. E é tudo isso que o ser humano quer. É achar quem pense que eles não são homens qualquer. Então, quando as pessoas acham que não são homens quaisquer, eles então se enchem. E aí então eles colocam a capa da divindade. E de fato, querem que nós pensemos o que nós pensamos sobre eles. Faraó achava que era um Deus. Nabucodonosor achava que era um Deus. Nero achava que era Deus. O pior é que muitos evangélicos veem alguns políticos como semideuses. Semideus. Criam uma expectativa messiânica. Fulano vai mudar tudo. Aí vem a frustração. Acham que são infalíveis, concordam com tudo. Às vezes um absurdo, nada a ver. Não, mas olha, vamos pensar por esse lado. Que lado, meu filho? Não tem lado não. Está errado. Está errado. Não, mas está errado. Salomão diz que todos são pecadores. Ele diz, eu sou rei, mas eu sou pecador. Todos são pecadores, meus irmãos. Há apenas um governante perfeito, o seu nome é Jesus. Ele é o único governante perfeito. Ele é o único que concentra em si o governo executivo, legislativo e judiciário. Ele é o único. E ele faz isso porque ele é perfeito. Ele não é injusto. Por que nós precisamos de 3 poderes separados? Por quê? Porque são governos, são poderes imperfeitos. Um freia a imperfeição do outro, e mesmo assim não dá certo muitas vezes. Mas Jesus é totalmente perfeito, por isso que ele pode ser legislador, executor e juiz, sem ser injusto. Seu governo é perfeito e totalmente justo e santo. Por isso nós podemos dizer, Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu, porque Ele é o governador perfeito. Ele é o rei perfeito. O versículo 1 que eu pulei faz algumas perguntas retóricas. Ele começa dizendo assim: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? E a resposta é clara, isso é uma pergunta retórica. Quem é como sábio? Ninguém. O único que pode dizer, eu sou sábio, não tenho ignorância, é Jesus. Ele é o único. Nós vimos no último sermão que eu preguei sobre Eclesiastes, no capítulo 7, nós vimos aqui, não há nenhum sábio, não há nenhum justo. Nós vimos isso claramente, Salomão dizendo. Ele diz, entre todas as mulheres não vi nenhum, entre todos os homens vi somente um. Nós vimos isso no último sermão. Mais uma vez ele questiona, quem é sábio? Ninguém é sábio. Quem é justo? Ninguém é justo. Quem é santo? Ninguém é santo, há somente um. Somente Jesus. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onibenevolente. Ele é o único que pode resolver todos os problemas do mundo e vai resolver. Na sua segunda vinda, Ele resolverá. Por isso, a nossa expectativa tem que estar somente nele. Só nele. Quem é que eu vou defender com unhas e dentes? É Ele. Eu vou brigar porque político tal... Meu irmão, briga por Jesus. Dá a tua vida por Jesus. Se nós defendêssemos Jesus, como nós muitas vezes defendemos, homens tão imperfeitos, meu Deus do céu, como seria diferente. Mas tem pessoas que matam, morrem, porque eu vou... Meu irmão, o que é isso? Eu não sou contra uma discussão política, não sou contra. Mas desde que nós discutamos
partindo do princípio de que são homens pecadores, falhos. Mas essa gente entra num processo de idolatria que é muito complicado, extremamente complicado. Nossa esperança, como eu disse, precisa estar somente nele. E enquanto isso, pastor, enquanto Jesus não voltar, vote. Certo? Fazendo aqui um trocadilho, né? Enquanto Jesus não voltar, vote. Agora vote consciente. Como eu disse, daqui a um pouco mais de um mês, se eu não me engano, dia 6 de outubro, nós teremos as eleições municipais. Então, faça uma análise, meu filho. Ah, pastor, não tem tempo não. É tua cidade. É tua cidade. É a cidade na qual os teus filhos moram. Então, faça uma análise. Ah, eu vou votar em determinado candidato para prefeito. Vou votar em determinado candidato para vereador. Por que você vai votar nele? Por que você vai votar? Você conhece o histórico dele? Você conhece os princípios dele? Você conhece o partido dele? Você conhece os princípios do partido que ele defende? Você conhece? Você vai votar por quê? Precisamos analisar isso. Precisamos analisar. Então pegue o histórico. O que essa pessoa fez? De onde ele vem? O que é que ele tem feito? Se de repente já está em exercício no poder, então em quais projetos, quais foram os projetos nos quais ele estava lá, lutando por esses projetos, tentando aprovar? Como foi a atuação dele? Porque, como eu disse, é a nossa cidade. É a nossa cidade, é a nossa nação. Não vote por trocas de favores. Certo? Ah, toma lá da casa. Mas Deus me deu, certo? Não. Certo? Fez um favor, expresse sua gratidão. Seja grato. Seja grato. Porque a gratidão é algo maravilhoso, é algo lindo. É algo lindo. Certo? Mas não votar como troca de favor. Certo? Fez bem, meu irmão, muito obrigado. Eu espero retribuir. Agora não entregando a cidade na sua mão. Porque isso se configura compra de voto. É compra de voto. Você não votar por princípios. Você não votar porque você conhece. Você votar única e exclusivamente por causa de um favor. É esse ponto. Eu não estou dizendo, que fique bem claro, que qualquer tipo de relação de alguém que faz algum bem, então você não pode votar por se configurar em troca de favor. Não é isso. Eu estou dizendo de uma pessoa que vota sem conhecer nada. Sem analisar nada, única e exclusivamente porque recebeu um favor, porque recebeu um benefício. É esse tipo de votação que é complicada. É isso que eu estou falando aqui. E por fim, meus irmãos, mas não menos importante, não abra mão do seu direito de votar. Não deixe que outras pessoas escolham por você. Por quê? Porque depois não adianta reclamar. Quando a pizza vier, aí não tem para onde correr. Pode vir com cebola, pode vir com pimenta, você vai ter que comer. Você vai ter que comer. Certo? Ou tu vai votar e vai sair da cidade? Não. Certo? Vai votar e vai sair do país? Não. Vai votar e vai comer a pizza que você escolheu. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. E que essas eleições sejam diferentes em nossa vida. Que a gente possa assumir verdadeiramente o compromisso de ser mais criteriosos. Ser mais criteriosos. E de estarmos assim, tornando a nossa cidade melhor, nosso estado melhor, nosso país melhor, para que nós possamos continuar tendo essa liberdade que nós ainda temos de pregar o Evangelho. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós estamos muito perto de um processo eleitoral, mais um processo. E para nós, muitas vezes, na vida corrida que temos, é muito mais fácil ignorar a análise e simplesmente votar. Mas isso é o nosso futuro. É o futuro da cidade, é o futuro até dos nossos filhos. Talvez nós estejamos votando em candidatos que defendem princípios terríveis, complicados. Talvez amanhã, estes nos quais estamos votando, estarão defendendo leis que são até contrárias à tua palavra. E nós, quando votamos de forma impensada, nós estamos sendo coniventes com o erro dessas pessoas. Por isso, nós te pedimos perdão pelas vezes que já votamos assim.
sem analisar, por troca de favor ou por N outros motivos. Que o Senhor nos ajude para que sejamos mais criteriosos, para que analisemos o voto que nós vamos dar, porque depois que votarmos, eles vão requerer obediência. Eles terão o poder de punir, e isso é muito sério. Por isso, meu Deus, que possamos votar em pessoas que reconhecem suas limitações, que confiam em Ti e que têm princípios e defendem valores. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso de forma consciente e debaixo da Tua graça, em nome de Cristo Jesus, que é o único Rei, o único que concentra em si todo o poder, nos céus e na terra. É no nome dele que oramos. Amém.